Já estamos com o vice-líder do PT, ele que foi também líder do governo Lula e líder do governo Dilma Rousseff, o deputado do PT do Rio Grande do Sul, Henrique Fontana. Muito bom dia, deputado. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tatiana, ao Felipe, a todos os ouvintes da Band News. É uma alegria e uma honra conversar com todos vocês. Deputado, a gente ouvia há pouco a oposição, né? E existe uma linha clara da oposição de questionamentos, inclusive na justiça, em função de desvio de finalidade, segundo a linha da oposição. Como o governo explica dar um cargo, claro, apesar de toda a história do ex-presidente Lula, mas alguém que é investigado e passa a ganhar foro privilegiado? Não, Rodrigo, primeiro é importante, já que a oposição continua nesta linha de apostar na crise política, apostar no quanto pior melhor, apostar na tentativa de um golpe, que obviamente traz um prejuízo muito grande para a economia brasileira, eu não posso deixar passar esta frase e dizer que, de fato, quem fugiu do Supremo Tribunal Federal para não deixar julgar o mensalão do PSDB foi o ex-presidente do PSDB, senador Eduardo Azeredo, que há alguns anos atrás fugiu do foro privilegiado, onde levaria o mensalão do PSDB a julgamento, e ele escapou para a primeira instância e até hoje, infelizmente, nós não tivemos o julgamento do mensalão do PSDB. Mas óbvio que o presidente Lula foi convidado para assumir o ministério pelas qualidades políticas de gestor público, ele que foi um dos melhores presidentes que o país já teve ao longo da sua história, seguramente fará um grande benefício, trará um grande benefício à estabilização política do país, trará um grande reforço ao governo, já que, de fato, o grande problema do Brasil hoje é a crise política. E esta crise política, ela nasce no momento em que a oposição, a partir de outubro de 2014, decide não aceitar o resultado eleitoral. Então nós entramos numa anormalidade institucional. A oposição multiplica tentativas, uma atrás da outra, de caçar um mandato que é legítimo, não encontra um único dado, uma única prova, uma única questão que possa envolver praticamente a presidenta Dilma, e a oposição insiste com a ideia de caçar o mandato da presidenta. Eu, inclusive, disse da tribuna há pouco, Rodrigo e ouvintes da Band News, que eu me identifico enormemente com uma das bandeiras que estava na rua nos movimentos de domingo. Ou seja, combater a corrupção é tudo que eu quero e é tudo que eu faço como deputado federal. Agora, a pergunta que nós devemos nos fazer é a seguinte: qual é a maneira mais eficaz de combater a corrupção? Respeitando as instituições, respeitando a legitimidade de um mandato, ou apostando na instabilização das instituições do país? Até porque, quando alguns da oposição falam em impeachment, eu fico me perguntando, o PMDB não tem pessoas sendo investigadas nestas questões que envolvem a investigação da Lava Jato? O PSDB não tem pessoas sendo investigadas nesta questão que envolve a Lava Jato? Então, para combater a corrupção, não adianta puxar uma palavra de ordem de um antipetismo, que inclusive tem alimentado uma rede de ódio, de intolerância, que não contribui com o combate republicano à corrupção, que é o que deputado, nós queremos. Pois não, Tatiana. Deputado líder do Democratas, em entrevista agorinha aqui na Band News FM, Paulderney Avelino, deputado Paulderney Avelino, diz que a nomeação de Lula ao Ministério da Casa Civil já pode chamá-lo, segundo ele, de primeiro-ministro, que é ele quem vai governar o país. O senhor concorda? Eu concordo que ele será o ministro mais forte do governo, não há nenhuma dúvida disso. Aliás, eu acho que inclusive há uma similitude muito importante, porque do mesmo jeito que ele, como presidente, escolheu a presidenta Dilma à época para ser a ministra mais forte do seu governo, ela agora escolhe o presidente Lula para ser o ministro mais forte do seu governo. E este fortalecimento do governo é bom para o país. Nós estamos falando do interesse do Brasil, porque a continuidade da crise política, ela só interessa para quem quer caçar o mandato da presidenta. Ela não interessa ao Brasil, não interessa à economia brasileira, não interessa aos mercados. Então eu acho que agora nós entramos num processo, eu falava com muitos deputados aqui no caminho, inclusive de diversas matizes partidárias, nós entramos num processo de estabilização política do país, o que é desejável para todo mundo, para a oposição, para quem está no governo, que as investigações sobre corrupção
continuem, sejam elas que envolvam empresários da Lava Jato, políticos, funcionários públicos, e que tudo se dê dentro do devido processo legal. Porque eu digo uma frase que é um dos tantos grandes méritos que a presidenta Dilma tem. Ela jamais moveu um dedo para impedir qualquer investigação no país. Então, quem quer combater a corrupção, do meu ponto de vista, deve, inclusive, concordar com isso, que estabilizar a presidenta no exercício do seu papel institucional é algo que contribui com este combate à corrupção. Então o senhor discorda do líder do Democratas, que diz que quem vai governar o país é o agora ministro Luiz Inácio Lula da Silva? Não, quem governa o país é a presidenta Dilma e todos os seus ministros, né? Dentre eles, felizmente agora, um ministro com a qualidade, né, do presidente Lula, e que inclusive dá uma demonstração de humildade, né, assumindo um ministério, que alguns dizem, não, quando a gente foi presidente da República, não pode mais contribuir para o país em outra função. Pode, aliás, quero cumprimentar também o ministro Jacques Wagner, que foi governador 8 anos da Bahia, um grande quadro político, institucional do nosso partido, e que agora, deputado, uma demonstração de maturidade assume a chefia do gabinete da presidência. Agora, deputado, uma pergunta até, de certa maneira, simplória, é da oposição, mas também de muita gente que não é nem de oposição, nem de situação, está apenas querendo uma vida um pouquinho melhor. O senhor falou agora há pouco, uma crise política que começou em outubro de 2014, logo após a eleição, e eu concordo com o senhor. Agora, se Lula é a solução, por que só 16 meses depois? Porque nós não esperávamos, Felipe, ouvintes da Band, que a oposição fosse para este grau de intransigência, né? Eu realmente posso começar por mim, eu não imaginei que a oposição passaria 1 ano e meio, né, tendo como único e central objetivo caçar um mandato que foi conquistado por 54 milhões de votos. Isso é algo inusitado, nunca aconteceu no país. Eu acho um grande erro político da oposição. Inclusive as manifestações de domingo já mostram que o grau de intolerância em torno da política está atingindo aqueles que querem ser os líderes de um processo de oposição. O senador Aécio Neves não conseguiu falar no ato da Avenida Paulista. Então eu espero que a oposição, as cabeças mais equilibradas da oposição, realinhem o seu posicionamento político. Evidentemente vão continuar criticando o governo, mas que passem a se preparar para apresentar um programa, um candidato, e tentar ganhar com o voto da maioria da população brasileira eventuais eleições futuras. Esta regra fundamental da democracia, o respeito ao voto, ela não pode ser quebrada. Sem dúvida. Agora o senhor... Só um minuto. Só em casos gravíssimos, como ocorreu com o Fernando Collor, em que o presidente da República, ele, como pessoa física, estava envolvido com a corrupção. E contra a presidenta Dilma não há o que dizer. Pode concordar, discordar do governo dela, entender que ela erra nisso, acerta naquilo. Eu apoio o governo dela, o Paulderney é contra, mas não há como falar contra a honradez da presidenta Dilma. Não, há o que falar, tanto é que o senador Delcídio do Amaral disse na delação, deputado. Não, mas o senador Delcídio Amaral, vamos colocar os... E aí que é um problema, Tatiana. Veja, tu pegas uma delação do senador Delcídio Amaral e tenta transformá-la em prova para condenar a presidenta. Não pode, Tatiana. A presidenta da República, ela tem que ser investigada, se o for, dentro do devido processo legal, não é um delator. Sem dúvida nenhuma, eu não disse que tem prova. Que desviou milhões de reais do país, ele sim é um réu, confesso, ele passa a ser o acusador da presidenta. Olha, acusar todo mundo pode acusar. Deputado, agora, mas ele era líder do governo até pouco tempo, né? Só para concluir na frase, quem conduz com equilíbrio, com republicanismo, uma investigação desta magnitude, é o doutor Rodrigo Janot, por exemplo, no Ministério Público Federal. Não se pode condenar uma presidenta da República ou um ex-presidente por manchetes de jornal, gente. É importante, nós estamos debatendo aqui, é normal, isso é uma entrevista. Agora, não são os jornais, as rádios, as televisões, a capa da revista que condena alguém dentro de um país Sem dúvida, e eu não falei de prova, viu, deputado? Quando o senhor disse não tem nada o que ser dito contra, eu disse tem porque já foi dito. Porque não há nenhuma condenação dela. Sim, não se pode levantar ilações, ela jamais foi investir por nada, presidente Dilma. Sim, eu quero fazer uma... por nada. E às vezes eu vejo alguns adversários, não é o teu caso, é óbvio, mas eu vejo adversários do governo que inclusive botam lá uma camiseta de presidiário com o ex-presidente Lula. Mas como assim? Ele não foi julgado por nada. Como é que eu posso colocar? Seria como se eu colocasse uma camiseta de presidiário
do senador Aécio. Eu quero te fazer uma pergunta mais ampla, deputado, que é o seguinte: o senhor citou as manifestações que tivemos no domingo, o senhor citou a hostilidade que sofreram 2 líderes do PSDB quando tentaram participar da manifestação em São Paulo, o presidente do PSDB, Aécio Neves, e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Só que a gente percebe que isso não é algo pessoal e direcionado, é uma coisa generalizada. As pessoas não confiam mais na classe política. E aí eu estou falando do senhor, do líder do Democratas, Paulderney Avelino, dos 2 que foram hostilizados ali na Avenida Paulista. E lhe pergunto, o senhor, como vice-líder do PT, como parlamentar ocupante de uma das cadeiras do parlamento, do Legislativo brasileiro, faz o que para essa imagem ser modificada? Olha, eu acho que isso é um problema muito sério da nossa sociedade, porque quando a gente analisa, por exemplo, a corrupção que revolta a todos nós, não há ato de corrupção que não envolva o interesse de grandes empresas ou de empresas também de menor porte, portanto, dos corruptores, de políticos que se envolvem com corrupção, de funcionários públicos poucos que se envolvem com a rede de corrupção. Então, quando se começa a construir uma cultura da antipolítica num país, este país vai mal. Isso não funciona, não há como fortalecer uma democracia alimentando um ambiente de hostilidade, de intolerância contra aqueles que exercem a atividade política. Deve-se punir exemplarmente e cobrar individualmente de quem comete atos de corrupção e, evidentemente, respeitar e incentivar a atividade política daqueles que trabalham com honradez, de forma honesta e dedicada dentro da política. Esta é a saída. Aliás, eu penso que uma saída muito importante, muito mais do que essa pancadaria de tentativa de caçar um mandato através de um golpe, é nós defendermos, por exemplo, uma constituinte exclusiva para fazer uma reforma política profunda do país. Se não fosse o STF ter feito a única reforma decente que foi feita, que foi proibir o financiamento de empresas em eleições, se dependesse aqui do deputado Eduardo Cunha, aliás, eu fico pensando quando alguém fala em caçar o mandato da Dilma, para que o PMDB dirija o país. Tem gente honesta no PMDB, mas o PMDB nos entregou um presidente da Câmara que é um dos políticos mais corruptos do Brasil. Como é que vai resolver o problema da corrupção com esse tipo de situação? Então, eu defendi muito a reforma política e defendo aqui no parlamento. Aliás, fui relator durante 2 anos, fui desestabilizado como relator exatamente numa articulação daqueles que querem campanhas caras e com dinheiro empresarial. E isto é uma das causas de toda esta corrupção que a gente acompanha há tantos anos. E, aliás, na própria delação do Delcídio, que está para ser investigada, de novo, eu não pré-julgo ninguém, mas ali estão os exemplos de casos de corrupção, propinas, do tempo do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, aquela tese, um tanto quanto infantil, de que a corrupção teria sido inventada durante o governo Lula e Dilma, ela cai por terra, gente. Nós temos que fazer uma análise republicana, profunda, de pensar o Brasil do futuro e não uma luta política desbragada entre partes, que inclusive incentivam uma intolerância, um ódio que não resolve o problema do Brasil. Deputado Henrique Fontana, vice-líder do PT na Câmara dos Deputados, foi líder do governo Lula e também da presidente Dilma Rousseff. Agradeço a entrevista aqui com a Rádio Band News FM, deputado. Eu é que agradeço o convite. Um bom dia para ti, Rodrigo, para o Felipe, para a Tatiana e para todos os ouvintes que nos honraram com a audiência nesta rápida entrevista que fizemos. Um abraço.